podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC. Olá, estamos começando mais uma edição do Carreira em Pauta ITEC, um podcast original do ITEC. Nesse episódio nós vamos conhecer a profissão de técnico em secretaria escolar, um profissional que tem desempenhado um papel de extrema importância na execução de atividades administrativas e pedagógicas dentro de uma instituição escolar, seja ela pública ou privada. Para falar sobre a área de secretaria escolar, o espaço onde o profissional técnico vai exercer a sua função, nós vamos conversar com a Rita Mendes, que por meio da sua experiência nos levará a conhecer um pouco mais sobre a rotina desse ambiente, os desafios e outras informações que certamente ajudarão você que tem interesse de atuar nesse campo ou que está em busca de uma opção de formação para atuação profissional. Rita, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fique à vontade para saudar a nossa audiência e aproveitar para falar um pouco sobre você e a sua experiência na área de secretaria escolar. Olá, agradeço pelo convite, de estar aqui participando com vocês sobre essa, como diz o William, essa conversa. Eu trabalho já em secretaria escolar, já fazem 20 anos, trabalhei todo esse tempo em escola particular, mas também fiz algum período, na época que eu fiz o técnico de secretaria, eu trabalhei também em algumas secretarias na rede pública e eu espero que essa conversa traga um pouco mais de luz sobre o que é ser um secretário escolar e novamente agradeço pelo convite. Muito obrigado, Rita. E assim, para a gente começar o nosso papo, eu quero que você desenrole um pouco mais sobre essa sua experiência na área de secretaria escolar. Eu quero que você fale como você iniciou o seu trabalho nesse campo e o aprendizado que você obteve ao longo desses anos trabalhando dentro da secretaria escolar. Bem, o meu trabalho na secretaria escolar começou há 20 anos atrás, quando eu trabalhava também numa escola salesiana e o diretor precisava de uma nova secretária, porque a que estava naquela época, ela ia aposentar. Então, ele me chamou e perguntou se eu gostaria de trabalhar. Naquele momento, só tinha o ensino médio, não tinha curso nenhum. Então, ele me proporcionou participar de um curso que aqui em Belém era feito pela SEDUC, curso de aproximadamente 1 ano e meio. Eu fiz esse curso, depois, mais um tempo, junto com essa secretária. Um ano depois ela aposentou e eu assumi a secretaria. De lá para cá, todo esse tempo eu tenho trabalhado em secretaria escolar, vi muitas mudanças dentro desse trabalho e a única coisa que eu tenho certeza que não mudou é a importância do secretário dentro de um colégio. Bom, e prosseguindo com a nossa conversa, nós vamos aqui às perguntas que irão nos ajudar a conhecer mais um pouco sobre essa profissão de técnico em secretaria escolar. É interessante que você ingressou na área por meio de uma oportunidade, né? Porque você já estava trabalhando dentro da escola, só que em outros setores, e aí surgiu essa chance de ir lá trabalhar como secretária, e aí inclusive você foi, antes de exercer a função, foi necessário que você fosse fazer uma qualificação para poder estar atuando efetivamente como secretária na escola, né? Quais são as principais responsabilidades de um secretário escolar e qual é a importância dessa função dentro de uma instituição de ensino? Porque, vamos dizer assim, o secretário escolar meio que atua nos bastidores ali da escola, né? Os alunos, por exemplo, têm mais contato com os professores, com os coordenadores e a própria direção da escola, né?
E essa parte de secretaria, ela fica mais com os pais, né, que precisam ir lá resolver alguma coisa de documentação, ou até as notas, né? Então conte o que o secretário ele faz ali nesse espaço, né? E qual é a importância dele nesse na instituição? Sim, o secretário escolar, ele tem como função principal organizar toda a vida acadêmica do aluno, organizar a vida dos professores, colocar tudo sempre em ordem, deixar tudo esquematizado para que, numa necessidade, as coisas estejam ok para serem trabalhadas. Quando você fala assim que o secretário ele vive mais nos bastidores, sim, é verdade, a gente vive nos bastidores, mas é a partir desses bastidores que tudo acontece. Olha, pense bem, se uma secretaria, os dados de um aluno não estão organizados, não estão corretos, quando um coordenador, um diretor precisa desses dados, o que vai acontecer? Se não tiver organizado, não acontece nada. É uma correria de trabalho. Se um professor precisa tirar uma dúvida sobre a nota ou sobre a legislação, ou até mesmo o diretor precisa tirar uma dúvida sobre a legislação, se o secretário não estiver atento, não estiver consciente daquilo que lhe está sendo pedido, as coisas não andam. Então, a secretaria escolar, a primeira coisa que ela tem que ser é super organizada, atualizada em todos os procedimentos, tanto educacionais como administrativos, entendeu? O secretário escolar, ele é uma pessoa importante ali na vida do colégio. E às vezes a gente que vai lá na secretaria, não, é toda uma comunidade que precisa da secretaria. Então, é muito importante que o secretário realmente seja uma pessoa responsável, uma pessoa organizada, uma pessoa atualizada em tudo aquilo que diz respeito à educação brasileira. Tá? Não basta também o secretário só saber aquilo ali, só saber e fazer relatório. Não, ele tem que estar atento a tudo ao redor do colégio, tudo que diz respeito à vida acadêmica do, do aluno, do professor, tá bom? Então a gente está nos bastidores, mas nós somos super, super importantes. Rita, e quais são as habilidades essenciais que um secretário escolar ele deve possuir para desempenhar as suas funções de maneira eficaz? Olha, eu já até havia comentado já algumas, né? A organização, a disciplina, ele deve ser uma pessoa que saiba trabalhar em conjunto, saiba trabalhar em grupo, uma pessoa responsável. Eu falei da descrição, eu acho que também é uma das coisas principais. Um secretário tem que ser super discreto, porque pela secretaria passam muitos documentos que precisa de sigilo também, entendeu? Não são só notas, são várias coisas que precisa de uma certa descrição. Então, o secretário ele tem que ser isso, tem que ser uma pessoa discreta, tem que ser uma pessoa organizada, disciplinada e responsável. E já que você falou aí sobre organização, fala pra gente, como é que é o processo de organização e gestão dos documentos escolares, incluindo as matrículas, os boletins e outros registros que são importantes dentro de uma escola? Bom, vamos partir da matrícula, né? Tudo inicia na matrícula. Aliás, não, vamos iniciar lá quando o pai de aluno chega no colégio para conhecer o colégio. Qual é o primeiro setor que ele procura? A secretaria. Então, a matrícula do aluno, ela inicia antes mesmo de estar formalizada ali no papel. É quando o secretário faz um bom atendimento, tira as dúvidas dos pais, apresenta o colégio. Então, por isso que essa questão do relacionamento interrelacional, interpessoal, ele é muito importante para um secretário. O secretário tem que gostar de conversar, tem que gostar de falar com o outro, de estar com o outro. Então, começa por aí a matrícula. Bom, aí vamos para a parte formal. Todos os documentos de matrícula são dados aos pais, são organizados pelo secretário. O secretário observa se está tudo em ordem, se todos os documentos que precisa, exemplos, alguns exemplos.
histórico escolar, certidão de nascimento, é, documento RG e CPF do aluno, do pai, dos pais. Se tiver tudo isso ok, o secretário vai organizar a pasta daquele aluno. Essa pasta ela tem que estar dentro de um arquivo sistematizada por série daquele aluno, série, ano, dependendo de qual é o nível que aquela criança está. Depois, durante o ano, os boletins dos alunos, o funcionário da secretaria, se não for secretário, se tiver os auxiliares, fazem o cadastramento desse material, o secretário observa se está tudo em ordem. Isso quando é a secretaria que faz esse cadastramento, né? Porque agora com os sistemas informatizados, às vezes, em muitos colégios são os próprios professores que fazem esse cadastramento. Mas o secretário e os seus auxiliares precisam estar atentos a esse cadastramento, organiza, emite boletim, entrega boletim. Fora esses dois, período de matrícula, boletins, também tem os ofícios do colégio, toda a documentação expedida pelo colégio, parte da secretaria, é um ofício que um professor precisa encaminhar para um local para levar os alunos para passeio, é um ofício da coordenação ou direção para o Conselho Estadual de Educação ou para a SEDUC ou por qualquer outro local. Então, isso tudo passa pela secretaria. E todos esses documentos precisam estar em ordem, arquivados por pastas, por exemplo. Emitimos um ofício, tem que ter uma pasta só de ofícios emitidos, outra pasta só de ofícios recebidos. Isso tudo organizado, ele agiliza o trabalho da escola como um todo. Numa necessidade de buscar determinado documento, se eles estão bem organizados, bem guardados, vai ser muito mais fácil a sua captação. No início da conversa você falou aí que trabalhava numa escola, só que em outros setores, né? E aí você foi trabalhar na secretaria porque uma funcionária ia se aposentar, né? Aí você foi fazer o curso e se preparar. Eu entendo que essa mudança, mudança de ambiente, né? Porque você estava em outros locais, aí de repente foi ali cair dentro da secretaria, né? E o fato também que você só tinha o ensino médio, né? Ou seja, a formação básica, e aí você foi lá ter que se qualificar, né, para essa função, no caso fazer um curso técnico. Então, com certeza essa mudança ela trouxe algumas questões envolvendo a experiência, né? Então, nessa sua caminhada profissional dentro da área da secretaria escolar, você já enfrentou algum desafio? Porque, como você destacou que estava em outras funções, e aí foi exercer essa função que envolve aí todas essas responsabilidades, né? Eu acredito que certamente tenha já havido alguma situação que você possa ter encarado como um desafio, né? E aí eu quero que você explique para a gente, então, nesse caso, como foi que você como se tratou essa questão, né? Esse possível desafio que você encarou ali no seu processo, né? No exercício da sua função. Tá, realmente. Logo que eu iniciei na secretaria escolar, esse início já foi um desafio, né? Você ir buscar o conhecimento, porque assim, não adianta você somente estar no ambiente escolar. O ambiente escolar é como se fosse só aquela superfície. O dentro, sabe, que é o conhecimento mesmo das teorias, das leis, das resoluções, das normas. Isso sim é um grande desafio. E é por isso que é necessário que se tenha essa base teórica, que a gente só consegue dentro de um curso de técnico de secretariado, porque lá, é a partir daí desse curso que você vai ter aquele arcabouço que vai te dar possibilidade de trabalhar bem dentro de uma secretaria. Então, o primeiro desafio foi esse. O que eu sabia que era empírico dentro do colégio, porque eu trabalhava em outras funções, eu via as coisas acontecendo, né? A pedagogia acontecendo, mas aquilo ali tudo era empírico, então eu precisava ver a parte científica, mesmo a parte regulamentar. Então, esse já foi o primeiro desafio, você buscar esse conhecimento, você ler, porque você tem que ler muitas resoluções, você tem que estar a par de muitas coisas. Então, esse foi o primeiro desafio.
Outros desafios vêm acompanhando já são a questões da prática. E eu acho que o grande desafio mesmo de você trabalhar na secretaria escolar é o você estar junto com o outro, é você fazer esse relacionamento com o outro. Esse é um desafio diário, um desafio para você. Por quê? Porque você recebe muitas pessoas e nem sempre você recebe as pessoas de bem, vamos dizer assim, de bem com a vida, numa boa. Então, você como secretário, você tem que se trabalhar a sua inteligência emocional para saber tratar os outros, como trabalhar com aquele pai. Olha, às vezes você está na secretaria, está tudo bem, de repente chega um pai que já chega gritando, falando alto, reclamando. Então você não pode estar naquela mesma vibração daquele pai. Você tem que estar aqui, ó. Você tem que esperar, aguardar ele se acalmar, ou então falar tudo que ele tem para falar para depois você ir lá e dizer, sim, vamos lá, o que é que eu posso lhe ajudar? Como é que a gente pode resolver essa questão? Se você for querer estar na mesma vibração daquele pai, vocês não vão se relacionar, vocês vão criar um embate. E acaba que nada acontece. E a secretaria, na verdade, ela é como se fosse uma ponte entre aquele pai, aquele aluno, aquele professor e a direção e a coordenação, para resoluções de alguma problemática, se é que existe alguma problemática ali. Então, a secretária, ela tem que estar se conhecendo, se trabalhando todo o tempo para não entrar nessa mesma, vamos dizer, essa mesma vibe, né? Porque às vezes tudo é muito legal, mas você sabe que nem sempre você vai estar naquele mar de rosas dentro da secretaria. Então, você precisa ter essa tranquilidade para trabalhar. Esse é um desafio diário, um desafio diário. Agora, outros desafios também aconteceu foi quando, na troca de um sistema de informática de um para o outro, houve perda de muitos dados de alunos, de notas e tudo mais. Esse foi um grande desafio, muito grande mesmo, porque nós tivemos que reiniciar tudo outra vez, cadastrar todos os alunos outra vez. Que bom que a antiga secretária sempre me orientou isso. Não adianta você ter a informática, você também tem que ter o papel. Então, todo o tempo que você te fizer uma alteração de nota de aluno, lançou o boletim, faz um relatório daqueles alunos, daquelas notas. Fez o cadastro, beleza, o cadastro é o de menos, porque está tudo dentro organizado das pastas, dá para cadastrar tudo. Mas, quando nós tivemos esse problema de sair de um sistema de informação para outro, sistema de informática para outro, foi, foi bem difícil mesmo. Mas, graças a Deus, que estávamos todos organizados e conseguimos lidar bem com a situação. Interessante, né? Porque você colocou essas questões como desafio. E isso meio que engancha com a outra pergunta que eu ia lhe fazer, que era justamente sobre isso, só que no sentido de como é a relação do secretário com professores, alunos e os pais, né? Porque no caso aí você citou os pais, né? Mas e aí como fica a relação com ou os professores e os alunos que já são ali dentro, né, da escola? Porque apesar do secretário ele trabalhar nos bastidores, como eu falei lá no início, né, às vezes existe esse contato com o aluno, né? Então, o que você poderia acrescentar, né, nessa questão sobre essa relação com os professores e os alunos, né? Porque os pais você já mencionou, né? Então, diga aí pra gente no caso dos professores e dos alunos. Exato. Não, na verdade, com toda essa comunidade educativa, pais, professores, alunos, os outros funcionários, a gente tem que sempre ter essa questão de respeito. É o respeito que rege tudo, todo esse relacionamento é o respeito. Então, se você respeita a posição do outro, ele também vai respeitar a sua posição. Então, eu acho que a grande questão aí desse relacionamento é o respeito. É você estar ciente de que cada partezinha dele, o aluno, o professor, nós como secretário, a gente tem uma função primordial dentro daquele mundo educativo. Então, se você respeita, quase que com certeza você também vai ser respeitado no seu local de trabalho. Então, essa é o grande mote, vamos dizer assim, né, da CIA. É o respeito ao outro.
Claro que isso tudo passa por questão de ter responsabilidade, de estar tudo organizado, né? Mas o respeito é o fundamental. Um professor, quando vem na sala, ele não vem só para passear, olhar para a secretária, é porque ele precisa de alguma coisa. Então, você tem que estar preparado para ajudar aquele professor, para tirar aquela dúvida, para colaborar. Um aluno também. Às vezes, já aconteceu muito dentro da escola onde eu trabalhei, que era uma escola salesiana, que é um outro pensar, é um outro carisma, de que o aluno, às vezes, ele vai lá para a sala da secretaria só para estar lá, para conversar, para tirar, às vezes tira uma dúvida, mas aquela dúvida é só um pontinho para poder ficar ali. Às vezes, a secretária muitas vezes passa por psicóloga. Às vezes ela ouve muito. Aquilo que o menino não consegue falar para um pai, desculpe, aquilo que ele não consegue falar para o coordenador, para o professor, às vezes numa conversa que para ele pode parecer aleatória, a gente vai puxando, puxando, e ele fala para a gente. Então, a gente também, como secretário, a gente também tem essa preventividade, a gente olha o aluno como um outro ser, né, como um outro olhar, e que a gente precisa também ajudá-lo. E aí, às vezes, coisas que podem acontecer de errado no pátio da escola, com aquela conversa antes com a secretária, se a secretária prestar atenção na conversa, ela pode ajudar. Então, até isso também, a secretária, ela tem que ser uma escuta atenta, tanto ao professor, quanto ao pai, quanto ao aluno. Certo. E com esses anos todos de experiência que você tem, né? O que você consegue enxergar em relação às responsabilidades do secretário escolar? Mudanças nas atribuições, né? Você consegue, desde o ponto que você começou, há 20 anos, né? Você consegue enxergar mudanças, assim, mudanças expressivas nesse papel? Sim, eu consigo enxergar bastante mudanças. Olha, tanto aquelas mudanças assim do ambiente de trabalho, né? Quando eu comecei, nós ainda estávamos trabalhando com máquina de datilografia, meu Deus. Então, ou era máquina de datilografia, ou então era no manual, que a gente fazia todos os registros, notas, fichas individuais dos alunos, boletins de final de ano, tudo era manualmente. Depois do manual, passou para a datilografia, e agora nós temos tudo já sistematizado, tudo informatizado, né? Que isso trouxe bastante agilidade para a vida do secretário, para o ambiente escolar e para a vida do secretário, né? Então, essa é uma das mudanças que eu vi, que antes era tudo manual, então que levava mais tempo para ser concretizado, e agora, com a informática, tudo já está lá cadastrado, muitas vezes pelo profissional da secretaria ou então pelo próprio professor. Beleza, isso agilizou. Outra coisa que eu acho que também mudou bastante de quando eu comecei para agora é exatamente esse relacionamento com o outro. Antes, na secretaria, logo que eu iniciei, a gente ficava aí sim, escondidinha ali dentro de uma sala, só quem ia lá via a gente era só o professor, então só o diretor, ou um pai de aluno quando ia fazer, só quando ia fazer a matrícula, ou então pedir alguma declaração. Agora, o secretário não, o secretário, ele tem que estar na vida do colégio. Ele tem que perceber as coisas que acontecem no colégio, entendeu? Ele tem que perceber as coisas que acontecem fora do colégio, como as novas metodologias pedagógicas, tem que perceber as novas legislações. Então, o secretário, ele é agora uma pessoa atuante, realmente vivo dentro do colégio. E não pode ser diferente, porque muitas vezes o secretário ele até orienta o pedagogo naquilo que ele, em alguma legislação, porque o pedagogo tem uma outra vivência. O secretário, ele trabalha mesmo em cima das leis mesmo. Então, o secretário, ele tem que estar realmente nessa participação ativa na vida escolar. Não basta mais só o secretário estar dentro de uma sala digitando notas ou digitando ofícios. Não, ele tem que estar nessa vivência diária mesmo do colégio. Então, eu acho que houveram muitas mudanças mesmo nesse personagem dentro de um colégio. E assim, você citou nas mudanças a migração do manual
para o informatizado, né? E aí, no caso, com essa implementação dos sistemas informatizados, que você até comentou sobre o lançamento das notas e da frequência pelos professores, né, que agora eles têm essa possibilidade, né, porque inclusive hoje esses sistemas informatizados que trabalham lá, que são executados dentro da secretaria, né, os professores têm acesso e podem fazer esse processo de inserção de nota, de falta, né, de presença, sem ter que ir diretamente na secretaria para fazer, né, essa submissão, né? E aí, como você vê isso, né? Trouxe algum benefício para a secretaria ou tem trazido uma dificuldade, um desafio? Como você enxerga essa questão aí, né, que dá essa autonomia, né, para o professor? Não, para mim, eu enxergo que houve sim benefícios, houveram benefícios. Por quê? Porque agilizou o trabalho da secretaria. Mas veja bem, agilizou o trabalho. Isso não significa que é para diminuir a responsabilidade da secretária. Os professores cadastrarem nota, cadastrarem frequência, não isenta a secretária e os seus auxiliares, caso existam, de estar atento a esse cadastramento. Então, o professor, vamos imaginar que no sistema que é usado no meu colégio, o professor é que lança as notas. O professor lança a nota, lança a frequência, mas o secretário tem que estar atento. O secretário é que coloca no sistema qual é o período que o professor tem que lançar nota. Vamos imaginar, no dia 10, até o dia 10 o professor tem que lançar aquelas notas. No dia 7, no dia 8, o secretário já tem que estar olhando aquele sistema. Ah, o professor ainda não lançou as notas. Vamos lá com o professor. Professor, o que é que está acontecendo? Está quase terminando o seu período. O senhor está com alguma dificuldade? Precisa de alguma ajuda? A gente não pode deixar que aquilo chegue no dia 10 para que aquelas notas sejam lançadas correndo, que a possibilidade de um erro é grande. Então, o secretário, mesmo tendo o sistema informatizado, ele precisa estar atento a todas essas demandas. Questão de frequência. O secretário e seus auxiliares têm que estar observando se os professores estão fazendo a frequência, porque a frequência de um aluno dentro do colégio é importantíssimo. O aluno que tem menos de 70, o aluno tem que ter 75% de frequência para poder está aprovado. O aluno que tem menos do que isso já é uma possibilidade de reprovação. Então, o secretário tem que estar atento àqueles alunos que estão com poucas frequências. Imaginemos que um aluno tem na semana 4 ausências. Você vai lá no sistema e vê que tem 4 ausências daquele aluno naquela aula. Aí você vai com o professor. Professor, esse aluno está vindo no colégio? Está acontecendo alguma coisa? Se o aluno não está vindo para o colégio realmente, por isso que está em aberto lá, então a gente já tem que avisar a coordenação, ou então a gente já tem que entrar em contato com os pais para saber o que está acontecendo. Se aquele aluno está vindo para o colégio, mas o professor não está fazendo a frequência, vamos lá, professor, o que está acontecendo? Vamos fazer essa frequência, porque no final do ano, essa frequência é um dos critérios de aprovação. Então, se o professor não está fazendo essa frequência, ele também está dificultando. A gente não pode deixar que as coisas sejam resolvidas, uma frequência de março seja resolvida lá em dezembro, não é isso? Então, precisa que esteja sendo o acompanhamento desse sistema informatizado. Então, por isso que eu digo, é ótimo, agiliza, mas a responsabilidade continua sendo da secretaria de estar atento a esse material. É importante, né, saber que a secretaria está de olho nessas questões, né? Apesar dos professores, eles hoje em dia terem essa, né, como eu já falei, autonomia com os sistemas informatizados para poder executar essas operações que antes ficavam muito restritas, né, ao ambiente da secretaria. Em relação à gestão dos documentos escolares, né, você consegue me indicar alguma especificidade dos documentos que são tratados dentro de uma secretaria escolar em relação a outros setores administrativos da escola, como o setor de recursos humanos, o setor financeiro e a própria direção?
Que, como você citou lá no início, a secretaria escolar ela cuida da vida acadêmica do aluno, né? Então é um diferencial, vamos dizer assim, né? Então você consegue indicar essa especificidade nesses documentos que são tratados lá dentro da secretaria escolar? Na verdade, a gestão da secretaria, ela é algo. Nós temos a questão dos documentos dos alunos, ok, notas e tudo mais, mas também nós trabalhamos com documentações dos pais. Então, RG, CPF, coisas assim que não podem ser divulgados assim, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado com essa documentação, né, para que não fique sendo expostas, porque é algo muito pessoal, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Também tem a questão de documentações vindas de outros setores que também são bastante restritos, como, por exemplo, o setor de psicologia. Em alguns colégios, aí fica a critério do colégio e do psicólogo do colégio, documentos, relatórios de determinados alunos, eles são guardados, arquivados com o psicólogo ou, dependendo do querer do colégio, podem ser guardados na secretaria. Então, são documentos restritos, que muitas vezes só quem tem acesso é o psicólogo, o diretor e a secretária. Então, tem muita. Essa questão da gestão de documentação na secretaria, ela tem, tem que ter muito cuidado mesmo, porque é algo que é muito restrito, por ser questões de documentações, né? E questões também bem particulares. Então, não é assim qualquer documento que a secretaria pode mostrar para qualquer pessoa, entendeu? Então, é algo muito, muito, muito importante mesmo estar ciente disso. A secretaria, ela é algo que tem que ser restrito. Coisas que o secretário vê vamos imaginar, num relatório que veio da psicóloga, não pode estar comentando com outro colega, não pode estar comentando até mesmo com professores, porque isso, se houver alguma necessidade, é o psicólogo que vai falar com o professor, não é o secretário. Então, a secretária tem que ser uma pessoa bastante discreta, consciente das suas obrigações e das suas responsabilidades dentro daquele setor. Inclusive, você já até acabou respondendo uma pergunta aí que eu ia fazer sobre as questões que estão lá dentro da secretaria, né, que envolvem, né, que requer, na verdade, do profissional que ele tenha a discrição e a confidencialidade, né? Porque principalmente essas informações do setor de psicologia, elas envolvem questões sensíveis sobre o aluno, né? E não podem ficar circulando por aí, né? Então você acabou até respondendo a pergunta que eu ia fazer. E mais uma vez, né, com base na sua experiência, como é que o secretário ele pode contribuir para melhorar a eficiência dos processos administrativos que nós temos dentro da escola? Sim, o secretário escolar ele contribui de que forma? A partir de relatórios. Um administrador ele quer saber se, por exemplo, se uma turma pode ser se ela está é, se pagando, vamos dizer assim, né? Então, a partir daqueles relatórios que são emitidos pelo secretário, a gente pode dizer, ano que vem essa turma vai ter X aluno, então, ok, ela está ok. Se não, olha, essa turma está defasada, a gente precisa de mais alunos para essa turma. Então, dependendo do relatório, da necessidade de um administrador, ele vai buscar isso lá na secretaria. Em alguns colégios, é também na secretaria que fica também essa parte financeira. Em alguns colégios, a secretaria só fica mesmo com essa parte pedagógica e o financeiro fica em outro setor. Em outros, fica junto. Então, no local onde fica junto, então é mais necessário ainda a situação de relatórios. E é por isso que é preciso que estejam sempre atualizados, organizados, porque todo, no final de cada ano, dependendo também, cada diretor faz da sua maneira, eles buscam os relatórios da secretaria para fazer projetos, para projetar 2000 e o outro ano que vai vir. Por exemplo, esse ano, 2024, entendeu? Então, é preciso que a secretaria esteja organizada,
para que esses projetos, para que esses relatórios sejam eficientes na hora da consulta. Então, é necessário é sempre necessária a organização e é a partir desses relatórios da secretaria que os outros setores se organizam. Certo. E lá atrás a gente estava falando sobre essa questão da informatização da Secretaria Escolar. Na verdade, a gente tocou muito nesse ponto aqui, né? E aí, com isso eu pergunto, né? Como é que foi que a tecnologia ela influenciou o papel do secretário escolar? Porque certamente, né, com essa informatização, um sistema para se trabalhar dentro da secretaria, né? Então houve com certeza alguma influência em outras possibilidades, né? E de que maneira também você incorpora essas ferramentas digitais para aprimorar as suas tarefas diárias na secretaria? Bom, eu incorporo trazendo tudo que puder agilizar o trabalho da secretaria, eu tento trazer para a secretaria, né? E em relação, por exemplo, aqui nós mesmos, nós estamos em um momento que eu estou em um canto e você está em outro. Então, a gente também utiliza muito isso quando a gente precisa falar com o professor. E o professor, naquele momento, não está no colégio, a gente faz uma reunião. Então, essas novas tecnologias, elas ajudam muito nessa questão da gente estar mais próximo, de a gente não ficar esperando para que, quando o professor venha lá na outra semana, para a gente resolver determinadas coisas, a gente já conversa com o professor já utilizando essa tecnologia, o Zoom, ou então o WhatsApp. Então, essas novas tecnologias, elas foram muito bem, se bem usadas, elas ajudam bastante o trabalho da secretaria. E para encerrar nossa conversa, como você destaca a importância da secretaria escolar dentro de uma instituição educacional? Porque apesar da gente ter essa questão, esse termo, né, secretaria escolar, que referencia já uma questão da escola, né, propriamente dito, mas nós também vamos ter uma equivalente desse setor em outras instituições, né, como as instituições de ensino superior, instituições que têm cursos técnicos, né, como é o caso aqui do próprio Centro Educacional Carajás, né, temos outras que tratam de cursos livres, profissionalizantes, enfim, né, a secretaria com essa proposta, né, que a gente viu aqui, ela também vai existir em outros ambientes educacionais. Então, como você destaca essa importância da secretaria escolar, que vai muito além, como você mesmo já mencionou, da gestão de documentos? Exato, exato. Olha, a secretaria escolar, eu posso dizer assim que ela é como, aliás, não eu digo, mas muitas pessoas dizem que a secretaria escolar, já vamos delimitar aqui, ela é o coração de um colégio. É dela que parte tudo e é dela que chega tudo, converge tudo. Os pais, os alunos, os professores. Então, a secretaria escolar ela é muito importante. É muito importante. E por ser muito importante, é preciso que o profissional que está atuando nela tenha essa capacitação. Não adianta você colocar um profissional que não tenha um curso, eu vou dizer agora o curso técnico em secretariado, que tenha só o ensino médio, porque ele não vai dar conta da gama de informações, de resoluções, ele tem que ter essa propriedade. E isso a gente só consegue através de um curso técnico, ok? E, claro, através depois da experiência. E, principalmente, também não adianta só você fazer o curso técnico e achar que está feito e está bom. Não, você tem que estar todo o tempo fazendo essa atualização da sua atividade, entendeu? Porque as coisas mudam, as legislações mudam e você também tem que seguir junto dela, porque você é uma bússola, vamos imaginar, dentro daquela instituição. Imagina que um pedagogo que ele não tem a obrigatoriedade de saber que lá no Conselho Estadual de Educação tem uma resolução X que mudou, sei lá, uma proposta para a educação especial. Ele já fez a pedagogia dele lá, mas ele não tem a obrigação de estar atualizado. Deveria, né? Mas não está atualizado. Mas você, como secretária, você tem. E você tem que informar para ele. Eu já encontrei muitos diretores que eles querem
de repente, colocar umas coisas assim, muito além do que é possível fazer dentro de uma escola. E aí eu precisei sentar com ele e dizer, não, olha, tá vendo? A legislação me diz isso. A gente pode fazer, a gente pode ser criativo, mas tem que ser tudo dentro da legislação. Então, um secretário, ele é muito, muito importante. Independente se for na educação básica, se for na educação tecnológica, se for na educação superior. O secretário é aquele ente que é a âncora do colégio, né? Pode ser a âncora, pode ser o coração, mas é a partir dele que as coisas devem acontecer. É ele que tem que ser o orientador, vamos dizer assim, daquele colégio. Como diretor, eu posso querer fazer 1000 coisas, mas será que a legislação me permite fazer essas 1000 coisas? Então, é esse o secretário que vai me dizer. Se o secretário não sabe, mas é o secretário que tem que, então, lá no Conselho Estadual ou na SEDUC, tem que estar atento e atualizado sobre tudo isso. Então, é muito importante esse setor dentro de um colégio. Então, eu até digo que um colégio que não tem uma secretária, ele está meio capenga. E uma secretária que seja realmente, que tenha o curso de técnico, que possa assinar pelo colégio, porque eu já vi muitas pessoas também que é a diretora que assina como secretária, mas ela não é secretária, ela é a diretora. Uma secretária pode ser também uma pedagoga, mas ela tem que ter o curso de secretariado. Eu tenho a pedagogia, mas eu não tenho aquele curso, porque são coisas específicas, entendeu? Então, é muito importante também que a secretária tenha esse curso técnico em secretariado. Muito bem. Então, fechando aqui, Rita, eu agradeço imensamente a sua participação. Você trouxe informações muito pertinentes que vão ajudar a nossa audiência a abrir a visão sobre o papel do secretário escolar, né? Porque às vezes a gente pode estar muito naquela concepção de que esse secretário ele só vai ficar lá envolvido com as questões de documentos, né? E a gente viu aqui nessa conversa, que não foi uma conversa tão longa, né? Mas a gente viu aqui muita coisa, né, acerca desse papel do secretário escolar, né? E a gente viu que vai muito além da questão dos documentos, né? E assim eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Colaborando com esse projeto que é o Carreira em Pauta. E eu quero que você fique à vontade para as suas falas finais ao nosso público. Isso. Na verdade, eu que quero agradecer essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do que eu sei sobre secretaria, tá? E eu espero que realmente o SEC consiga ajudar e coloque também bastante técnicos de secretariado conscientes, responsáveis, que saibam realmente a importância que é ser um secretário escolar. Eu que agradeço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez. E você que nos assiste pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de Tech Eduque, de curtir esse episódio e compartilhar para ajudar a espalhar a mensagem, né? De repente você conhece alguém que tem interesse em fazer o curso de técnico em secretaria escolar, eu tenho interesse de conhecer um pouquinho sobre a profissão, né? Na tela aqui vão estar aparecendo aí os nossos contatos, né? Os contatos aqui do Centro Educacional Carajás, nosso site, o nosso telefone e o nosso Instagram, né? E, inclusive eu vou pedir que você que tem Instagram, né? Siga a gente lá no @itecheduque, para você ficar por dentro das novidades sobre os cursos, né, das ofertas, dos cursos técnicos que nós temos aí no nosso Centro Educacional Carajás. Então, eu desejo que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do Carreira em Pauta e Tech. Até breve.
Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC.